Fala pessoal! Bem, o Internacional fez uma boa janela de transferências, mas que precisou mais reforçar o banco do que o time titular, porque o time titular já é uma base do que terminou 2023. O Internacional, que empolgou o Brasil no início da pré-temporada, informando que tinha de anúncios Alário, Borré, Johan, Robert Renan e Ivan. A última contratação que veio foi justamente nesse último dia de inscrições do Campeonato Gaúcho, que foi o Wesley, que é do Cruzeiro. E seguinte, dos 5 que tinham sido anunciados lá na pré-temporada, 3 de fato têm jogado de forma regular o Campeonato Gaúcho, porque o Borré ainda não chegou devido àquele imbróglio que está com a situação do Werder Bremen, que o Werder Bremen não libera ele de empréstimo, está botando ele no banco de reservas, já contratou um substituto para ele, mas informou que deve cumprir todo o contrato de empréstimo, então com isso ele só chegaria no meio do ano, e o Inter está tentando uma liberação, tem até o dia 7 de março para liberar e ele jogar no primeiro semestre, senão ele só deve chegar depois da Copa América. E um outro jogador que não conseguiu jogar com regularidade é o Ivan, que teve a infelicidade do seu primeiro jogo se lesionar no primeiro tempo e desde então assumiu o Antony na posição, visto que o Rocher está machucado e ainda não retornou para a meta colorada. E dessas 3 contratações, quem se destacou mais foi o Robert Renan, que tem feito partidas seguras, tem uma boa saída de bola e se mostrou ser uma boa opção para quando não tiver Vitão ou mercado. O Johan, por enquanto, ele está oscilando bastante. O Johan, quando jogou com as reservas, simplesmente foi apagado, não mostrou soluções criativas e foi mal, assim como o time reserva inteiro do Internacional, quando usou o time completo entre os reservas, que daí perdeu para Guarani de Bagé e empatou para o São Luís. Mas, quando jogou com o time titular, oscilou em alguns momentos que ele conseguiu dar uma característica mais ofensiva e dar passes, e outros jogos que ele foi mais apagado. O Alário, ele já jogou bastante jogos, tanto começando com o time reserva ou entrando em jogos no time titular. Inclusive o último ele começou como titular e fez o seu primeiro gol. Mas ele segue ainda adquirindo ritmo, ainda travado, recuperando de uma parada que tinha ficado quase um ano sem jogar. Mas se sabe da qualidade que tem o Alário e quando ele estiver na sua plenitude, acredito que deve ser um grande reforço do Internacional. E, além disso, o Wesley, que foi o último que foi anunciado, vejo como um reforço interessante para o grupo. Ele que estava no Cruzeiro, um jovem que é veloz, que é vertical, que sabe dar boas assistências, está aprimorando na questão da finalização. Vai ser interessante, mas com certeza deve ser reserva, porque o Inter tem Maurício e Wanderson, e não acredito que ele vai já pegar essa titularidade. Mas quem sabe, né, ele possa conseguir disputar bem e ser um reserva interessante. E o Inter, é o seguinte, o time titular, como eu disse lá no início, é a base de 2023, ou seja, deve ter o Rocher, por enquanto vem jogando o Antony, Bustos, Vitão, Mercado, René, Arangues, Bruno Henrique, Alan Patrick, Wanderson, provavelmente Maurício, por enquanto vem jogando o Alário, e Ener Valencia. E no banco de reservas, o Internacional tem o Antony, Hugo Malo, Igor Gomes, Robert Renan e também o Tauan Lara. Sistema defensivo, ok. Meio de campo, o Rômulo, que não fez boas partidas nesse início de ano. Matheus Dias, que voltou há pouco de lesão.
o Johan, que tem oscilado. Lá na frente tem o Gabriel Barros, que se saiu mal. Tinha também a opção do Pedro Henrique, mas esse foi anunciado no Corinthians. Daí tem o Luca, que se destacou no jogo contra o Caxias, fazendo 2 golaços. E provavelmente o Alário deve ser o reserva imediato na posição de centroavante. Ou seja, é um time ok. Não tem tantas opções que resolvam vindo do banco. Tem o Alário, o Johan e talvez esse Wesley, mas não tem tantas assim. Mas você, torcedor colorado, o que achou dessas contratações do Inter no mercado da bola? O que está achando do desempenho do Internacional? O que está achando do elenco do Inter? Deixem seus comentários aqui e não se esqueçam de acompanhar o canal Repórter Matheus Wolff, que sempre tem muito conteúdo sobre a dupla Grenal e sobre o futebol nacional.